gente. Hoje é dia 29 de junho, terça-feira. Hoje nós temos a nossa avaliação de matemática e arte. A avaliação de arte será feita no caderno de arte mesmo, combinado? Então vamos lá. Peguem a avaliação de vocês, que está no envelope pardo que a professora enviou. Coloquem o nome e a data de hoje, porque o cabeçalho a professora já colocou, certo? E vamos lá. Avaliação de matemática, Chapeuzinho Vermelho. No caminho para a casa da vovó, Chapeuzinho Vermelho estava cantando a tabuada em voz alta. Vamos fazer a tabuada mostrando para Chapeuzinho que você também é craque. Então, aqui, ó, 1 vezes 1, vou colocar aqui a resposta. 1 vezes 2, 1 vezes 3, igual a atividade que nós fizemos no nosso EMAI esses dias, ok? Só que lá tinham quadradinhos coloridos. Aqui tá tudo branquinho, eu tenho que completar a cartela toda, certo? 2. A mamãe de Chapeuzinho foi ao supermercado e comprou os ingredientes para fazer docinhos para a vovó. Ela levou R$250, gastou 110. Qual foi o troco? Então, ela levou R$250 e gastou 110. Com quanto ela voltou para casa? Eu tenho que colocar lá, o troco foi de, e aí coloco reais. Lembrem que reais tem o R e o cifrão, tá, gente? Ó, reais eu sempre marco assim, ó. Ok? 3. No quintal da casa da vovó, de Chapeuzinho, tem um pomar onde foram plantadas 400 árvores, 108 mangueiras, 150 jabuticabeiras e as restantes são macieiras. Quantas macieiras foram plantadas? Então, eu tenho que fazer duas continhas aqui nesse probleminha. Primeiro, eu tenho que saber quantas são as mangueiras mais as jabuticabeiras. Depois que eu achar o total de mangueiras e jabuticabeiras, eu vou pegar o total de árvores e vou tirar esse resultado para eu saber o número de macieiras, certo? Então, são duas continhas aqui para eu resolver. 4. Num passeio de bicicleta pela floresta, Chapeuzinho Vermelho percorreu 1.480 metros. O lobo andou o dobro da distância de Chapeuzinho. Quanto o lobo andou? Lembrando que quando eu falo dobro, eu falo 2 vezes. Então, se a Chapeuzinho andou 1.480 metros, quanto o lobo andou? Ele andou o dobro da distância do Chapeuzinho. Tem que colocar a resposta aqui. O lobo andou, aí quantos metros que ele andou, certo? Vamos lá. 5. Para dar 4 voltas pela floresta, o lobo mau levou meia hora. Nessa velocidade, quantas voltas ele vai dar em? Então, para dar 4 voltas pela floresta, o lobo mau levou meia hora. Meia hora são 30 minutos, certo? Nessa velocidade, quantas voltas ele vai dar em 1 hora? Quantas voltas ele vai dar em 1 hora? Se ele deu 4 voltas em meia hora, em 1 hora ele vai dar quantas voltas? 1 hora e meia. Quantas voltas ele dará? E em 2 horas, quantas voltas ele dará? E 2 horas e meia, quantas voltas o lobo dará? Certo? Terminando a avaliação de matemática, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa avaliação de arte. Como vai ser? A professora está trabalhando com vocês a história da Chapeuzinho Vermelho, certo? Legal. Então, gente, no meu caderno de arte, eu vou dividir lá o meu caderno em 9 partes ou 8, quantas partes vocês quiserem. E vou desenhar a minha história em quadrinhos, contando a história da Chapeuzinho Vermelho. Certo? Olha aqui, eu dei um exemplo aqui para vocês, ó, de um trecho da história da Chapeuzinho, certo? Só que eu quero que vocês contem a história dela em história em quadrinhos. Eu posso fazer os quadrinhos na folha, 9 quadrinhos, 8 quadrinhos, quantos vocês acharem necessário para contar a história. E aí eu vou desenhar os quadrinhos, certo? Pintá-los, porque é aula de arte, né, gente? É avaliação de arte. Eu não posso entregar uma prova de arte sem pintar, né? Que nota que eu quero tirar? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar, vou pintar e colocar os diálogos, certo?
Porque como é que a professora vai saber o que está acontecendo na história? Combinado? Então, na nossa avaliação de arte, vocês vão transformar a história da Chapeuzinho Vermelho em história em quadrinhos e vão desenhar ela bonitinha, pintar bem caprichado, nada de pintura rabiscada, porque a professora está avaliando o desenho, a ordem da história, né? A ordenação da história e a pintura, porque é uma avaliação de arte, certo? Então, vocês têm que fazer bem caprichado, se vocês quiserem uma nota boa, é claro. E aí, vocês vão tirar uma foto e mandar para mim. Combinado? Então, vou ficar aguardando, hein, gente? Amanhã, nós teremos as avaliações de ciências, história e geografia, certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Vem aqui dar um beijo, Chamuca. Tchau!